Chegou o nosso companheiro. Tudo bem, Simone? Tudo tranquilo por aí? Que bom ter você aqui, viu? Adriana Mendes, Drica Mendes. Tudo bem, Drica? Como você está? Alessandra, a Drica, Adriana Mendes é a nossa blogueira do momento, hein, pessoal? Por favor, acessem o blog da Drica Mendes. Reflexões da Dri.blogspot.com. Ó, da hora, top. Tem muita coisa boa para vocês lerem lá. Tudo bem, Alessandra? Que bom ter você aqui. Michele. A Michele, é uma honra ter você aqui, Michele. Everson, cadê você, meu irmão? Manda o convite aí pra gente começar o nosso papo. Que legal. Alessandra de Rolim de Moura, Alessandra Cardoso. A Drica está em Brasília e a Michele está em Minas, se não me engano. Se eu não estiver enganado. Mandei aí, Everson. Aceita aí. Ah, nós vamos marcar o nosso bate-papo logo, logo, Michele. Opa! Senhor Everson, tudo bem? Olá, tudo bom? Então tá bom. Você está me ouvindo bem? Perfeito. Maravilha. Pessoal, vocês estão ouvindo... Ah, Bahia, perdão, Michele, da Bahia. A Michele é nossa companheira também de trabalho, é psicóloga, e ela está na Bahia e eu sempre... Ah, Belo Horizonte. Agora entendi, Belo Horizonte. Michele, vamos agendar para você estar aqui batendo um papo com a gente também, ok? E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bom? Tudo bem, Maravilha. pessoal? Tô seguindo aqui no computador ao mesmo tempo, tô meio olhando aqui. Assim. Então tá bom. Pessoal, o Everson é um companheiro de trabalho, eu tive a honra de conhecê-lo na Pax, em Paulínia, e tem sido uma honra muito grande. Ali tem uma equipe muito legal de profissionais de altíssimo nível, e eu sou mais um ali apenas para ajudar a carregar o piano. Eu me sinto um peixinho ali no meio de tanta gente boa ali, mas eu estou aprendendo com todos eles. E o Everson, desde que a gente conversou a primeira vez, houve uma empatia muito legal, houve uma certa sinergia, como se a gente já tivesse conhecido há algum tempo. Ele tem um canal no YouTube, depois ele vai falar do canal dele, por favor, vá lá, siga ele, curta, compartilhe, os conteúdos são excelentes. E ele lançou uma série de 3 vídeos, acredito que ele tenha a pretensão de fazer mais, sobre relacionamentos tóxicos, né? E eu fiz o convite para a gente estar batendo um papo aqui, trocando uma ideia legal sobre relacionamentos tóxicos no ambiente de trabalho ou no corporativo. Eu tenho trabalhado um pouco sobre essa questão da análise no corporativo e eu acredito que vai ser um papo muito legal. Você que chegou aqui, é uma alegria ter você aqui na nossa equipe. Eu já vi aqui a equipe Santana, que é o pessoal do Conselho Mineiro de Jiu-Jitsu e Esportes. Muito bem. Pessoal, seja bem-vindo aí, o Helenilton. Tem um pessoal muito legal aqui. A Mari é a nossa parceira. A Mari, ela nos auxilia muito no nosso trabalho. A Ingrid, psicóloga, está aqui conosco. Ingrid, muito bom ter você aqui. Então vamos lá. Então, Everson, vamos lá. Fale de você nesse primeiro momento aqui. Boa noite, estou em casa, nem fiz nada aqui atrás para todo mundo ver que eu estou aqui, ó, em casa. Eu sou psicólogo, especialista, fiz especialização em terapia cognitiva comportamental. Ok. Tá? Eu trabalho com adolescentes, faixa adolescentes acima, adolescentes adultos. Okay. Já tenho alguma formação fora da psicologia também, fiz filosofia, não terminei por motivos de tempo. Tenho formação em outras áreas que não tem nada a ver com a psicologia, que é química. Eita, olha que legal! E no campo corporativo, eu trabalhei
já que vamos falar até de relações tóxicas, eu Certo? trabalhei 17 anos, eu trabalhei em outros locais, mas trabalhei 17 anos Ok, em um banco, ok, ok. que dá para falar muita coisa de relações tóxicas aqui. Isso. Minha Legal. experiência com a psicologia, até por causa da faculdade, eu tenho nos estágios, eu fiz na Delegacia da Mulher, na Ok, DM em Paulínia, ok. e com um grupo de teatro do Cândido Ferreira, que fica na Vila Rica, aqui em Campinas. Conheço. Legal. Bem legal, fica junto com o Instituto Tainá, então, Legal. bem legal lá o Doutor, local. não conheço. Isso. E assim, eu tenho, como você já falou, eu tenho alguns canais, eu faço algumas divulgações aí de material. Eu sempre peço para o pessoal me dar ideias de temas, o que eles querem saber e tal, e eu tento fazer um vídeo focado na terapia cognitiva comportamental. Legal. Tá? Eu fiz uma série que foi bem legal sobre autoestima, Legal. que é um trabalho de autoestima com fotografia, nada a ver com clínica. Certo. Tinha até um andamento disso que, por causa da pandemia, a gente teve que parar, mas ia agora ter um braço na arte terapia também, mas vai ter. Legal. E aí, como você falou, eu fiz essa série sobre relacionamentos tóxicos. Na Sim. verdade, isso foi uma sugestão de uma pessoa no meu Instagram, Certo. que foi específico de relacionamentos tóxicos. Ok. Aí eu preferi abranger. A minha série chama Relações Tóxicas. Ok. Porque aí eu saio só do relacionamento ali amoroso, Sim. casal, para outros tipos de Amplia, né? relação. Exatamente. Aí o primeiro vídeo eu expliquei bem por cima de autoestima mesmo, de como a pessoa tem que se enxergar. Segundo vídeo eu foquei numa coisa um pouco mais, pelo público, um pouco mais pesada, pelo que falaram, que são os pais. Na próxima sexta nós vamos. A gente entra. E na próxima, agora, próxima quarta-feira, eu vou lançar sobre amigos íntimos, quando a amizade Top. deixa de ser uma amizade legal, né? Legal. Excelente. E vamos conversar sobre trabalho, já que você me convidou, Legal. agradeço o convite. E tem Legal. tudo a ver também com Sim. relacionamentos. Sim, Relações. muito. Muito. Relacionamentos e relações em trabalho. Exatamente. Legal. Muito bem. O pessoal que está chegando, nós não vamos interagir, porque eu quero aproveitar a presença do Emerson aqui conosco. Tem um Emerson aqui que é gente boa, o único problema é que ele é corintiano, mas tudo bem, fazer o que? Ninguém é perfeito. Emerson, faz tempo que você não aparece aqui, é uma alegria ter você aqui. Indo direto para o nosso interesse, que é o que eu queria que você compartilhasse conosco, eu assisti o seu vídeo, os seus vídeos. Sim. No primeiro vídeo, quando você fala da relação, algo me saltou e eu parei ele algumas vezes e fiquei refletindo. E eu pensei comigo aqui, falei, que sacada, por que eu não pensei nisso antes? Foi muito boa. Por quê? Porque o que você pegou? Se eu estiver errado na minha leitura, por favor, você me corrija. A relação tóxica, qualquer tipo, em qualquer nível, em primeiro lugar, ela começa na minha relação comigo mesmo. Sim. Eu achei extraordinário isso. Sim. E aí você fala da autoestima, tal, legal, que nós já falamos aqui outras vezes, tal. Você fala da crença disfuncional. Legal. Então, no primeiro momento agora, a minha pergunta, eu pontuei 3 perguntas aqui para a gente conversar, mas eu quero que você mais fale, e nós aqui, a nossa sala virtual, nós vamos aprender. Legal. Relações tóxicas, ou relação tóxica. No primeiro momento, assim, como eu identifico que a relação, ela se tornou tóxica? Uma relação, eu sempre falo, uma relação assim, ela não pode chegar para tirar nada de você, e ela não pode chegar porque aquela história de a tampa da minha panela não existe, porque você tem que ser a panela completa. Certo. Então, a partir do momento que existe uma dependência de você com alguém, ok, ela pode já ser observada de uma maneira diferente.
pode ser uma relação que se torne tóxica. Certo. Tá? Certo. Porque quando eu falei, eu não sei se você vai querer que eu fale sobre pensamentos disfuncionais, eu não sei como que, Não, se quem que é você o pessoal quiser que está aí. encaixar, Tá. se você quiser encaixar, tranquilo. Porque na cognitiva, eu sempre falo isso até na minha primeira sessão com as pessoas, nós usamos o termo crença, que eu acho que assim, não existe um outro termo que eu possa usar, só que infelizmente é um termo também usado em religião, então pode ficar, quando a gente fala em crenças disfuncionais, Sim. parece que a gente... Sim, eu deixo bem claro isso, que a gente não está entrando em nada de crenças religiosas, nada. São pensamentos que são formados durante a vida, que a gente acredita ser verdade, e a gente acredita porque, de alguma maneira, lá atrás, isso funcionou, Sim. e agora pode não funcionar. Sim. Porque nós mudamos, a situação pode ser outra, por diversos fatores. Sim. Então, essa crença disfuncional que pode aparecer nessa relação tóxica, ela pode ser muito ligada à dependência, ligada a alguma coisa que aconteceu lá atrás, até lá atrás mesmo, quando crianças e pais, que pode ter machucado de alguma maneira, e às vezes não consciente. Nós, na cognitiva, não usamos o termo inconsciente, nós usamos o termo não consciente. Ok. Então, alguma maneira não consciente, mas que ficou registrado. Ok. Então, dentro da perspectiva da linha terapêutica sua, então, essas crenças, elas estruturaram esse não consciente, essa vivência lá desde o primeiro momento da primeira infância, e desde que como não houve uma intervenção de alguém com uma melhor estrutura para identificar que aquele comportamento não era saudável, então essa crença se torna um padrão para esse indivíduo. Não somente lá na infância, na primeira infância, isso daí é durante a vida. Okay. Tá? Pode ter acontecido alguma coisa nos meus 2, 3 anos atrás, que eu posso criar uma crença. Tipo, eu posso sair na rua aqui e tentar e sofrer uma tentativa de assalto. Aí, numa segunda-feira, tô fazendo um exagero. Na outra segunda-feira eu saio e sofro de novo. Eu já posso estar criando uma crença aí que todas as vezes que eu sair na frente da minha casa na segunda-feira eu vou ser assaltado. Ok. Eu vou procurar sempre fazer as perguntas a você na perspectiva de alguém leigo que esteja nos ouvindo. Perfeito. E eu já pensava assim, e uma das nossas parceiras que trabalha nos meus textos, ela tem falado muito isso para mim, né? Sempre quando a gente ouve alguém, a gente sempre pensa na perspectiva de quem está nos ouvindo. Sim. Então eu vou te ouvir como se eu não conhecesse na dica de nada, porque Perfeito. Aí você faz download do que você tem e a gente aprende mais, ok? Perfeito. Karen e Sônia também são psicólogas, acaba de chegar aqui. Sônia, espero que você esteja bem, espero que seu padrasto esteja bem, que não estava bem. As minhas orações estão sobre ele. Karen, é uma alegria ter você aqui, diante de todos os seus afazeres, muito grato por estar aqui. Legal, então vamos lá. Então, essa estrutura que se formou nesse indivíduo e que está no seu não consciente, então... Vamos pensar que, de repente, ele identifica que essa relação dele se tornou uma dependência. Ele está dependente neste nível de relação, seja conjugal, seja contato, seja o que for. Ele identificou. Ele nos ouvindo agora. O que ele pode fazer para não deixar que isso se enraize nesse não consciente dele a partir da sua perspectiva? Então, o problema é difícil identificar. Tá? A pessoa mesmo se identificar. Porque se ela está inserida dentro dessa crença, essa crença para ela é considerada a correta. Legal. Tá? Certo. Então, assim, é muito difícil de alguém falar, eu estou dependente, eu estou passando por uma relação tóxica, É difícil a pessoa se enxergar. Até porque o próprio ego dela não permite, né? Sim. Porque o ego dela está alimentado. E aquilo lá é a vida para ela, porque se ela está pensando aí nessa parte de dependência, certo. Ela vai continuar na dependência porque para ela está tendo alguma coisa em troca. Legal. Porque se tiver ruim, ela não vai ficar. Aí ela vai enxergar.
Mas o que a pessoa tem que fazer? Eu sempre volto na mesma coisa. O principal é a autoestima. Porque uma pessoa que vive numa dependência, quer dizer que assim, 99% está faltando alguma coisa para ela. Ok. E que é aquela história que eu falei no começo da tampa da panela. Não existe. Está suprindo uma carência também ali no inconsciente, né? Exatamente. Ou pode, por exemplo, como você falou lá, de criança, primeira infância, pode ter tido um abandono lá atrás. Ok. Isso ficou registrado. E agora ela pode fazer de tudo para alguém que está num relacionamento ou numa relação, com medo de ser abandonada. Sim. Não consciente isso. Porque se você fala isso para a pessoa pode falar, não tem nada a ver com o que você está falando. Tá? Então a primeira coisa a fazer é tentar enxergar isso, mas tentar enxergar é difícil. Precisaria de alguém pontuar exatamente isso. Exatamente. Quando o nosso narciso é alimentado, fica complicado, né? É a vida, é a sobrevivência. Aí eu já vou até para o lado biológico, tem toda a sobrevivência, gente. Nós somos seres humanos, nós gostamos de ser vistos, de ser elogiados. Mesmo gostamos de like, né? Mas sim, mesmo que a maioria fale, não gosto disso. É mentira, gosta, não tem jeito. Sim. Concordo. Faz parte, né? Sim. Faz parte. Legal. Então vamos lá. Então, ok, eu estou te ouvindo, te escutei, fiz o discernimento, não estou numa relação tóxica. Top. Beleza, legal, excelente, maravilha, estou atento, estou me cuidando. Você falou da questão que, uma vez que a minha autoestima ela está estruturada, logo eu estou lidando de alguma forma com as minhas pseudo-carências. Logo, inevitavelmente, eu não vou entrar numa relação tóxica e não vou me permitir essa toxicidade, até porque eu sempre vou priorizar, antes de mais nada, o meu bem-estar. Ok. Então, para quem está nos ouvindo, nesse primeiro momento, como eu posso estruturar a minha autoestima? Eu gosto muito de usar essa palavra estrutura, porque eu acho que quando a gente estrutura aquilo que nos dá equilíbrio, nós conseguimos identificar até atos falhos, os autos enganos da existência, as incoerências do dia a dia. Então, para nós que estamos te ouvindo, qual é o conselho que você daria para que eu cuide de quem eu sou, desse meu self, desse meu equilíbrio, desse meu bem-estar? O que eu posso fazer para não me colocar nessa situação? Você falou aí da autoestima, que a gente estaria completo e tal. A autoestima é um dos pontos, tá? Não quer dizer que se eu tenho uma autoestima bem alta, não quer dizer que eu não possa entrar numa relação assim. Legal. Porque pode ativar aí alguma crença lá de trás. Ok. Tá? É mais fácil de sair dessa relação se você está com uma autoestima melhor. Ok. Tá? A reestruturação, eu acho... Quando eu trabalho com autoestima, eu faço assim, a primeira pergunta que eu faço é assim, não precisa nem me falar, mas você consegue escrever 5 coisas boas sobre você e 5 coisas ruins sobre você. Ok. Nessa resposta que a pessoa não precisa me dar, a gente já consegue detectar como está a autoestima. Certo. Por quê? A pessoa que tem autoestima baixa, ela vai escrever 5, consegue até 10 coisas ruins dela. Certo. Mas não consegue 2, 3 positivas. Ok. Tá? Então, a partir daí, a gente começa a fazer um trabalho de enxergar pontos positivos. Porque se a autoestima está baixa, a pessoa pode chegar no final do dia e vai falar para você assim, meu dia foi horrível. E às vezes esse foi horrível, era 1, 2 coisinhas de ruim que aconteceu. Mas ela não vê o resto. Então a gente reestrutura esse pensamento, essa visão que ela tem dela, de vamos listar, vamos escrever mesmo tudo que você fez no dia e vamos grifar o que foi bom, que talvez você não tenha percebido. Certo. Tá? Legal. Um outro exercício que eu dou também, que aí já é uma lição de casa, que na cognitiva a gente passa umas lições de casa. Legal. Eu também faço mesmo. Então, que é exatamente isso. Eu falo assim, no final do seu dia,
eu quero que você escreva. Se a pessoa me escreveu 2 coisas, por exemplo, boas dela, eu falo, no final do dia de amanhã, eu quero que você adicione mais uma. E leia as 3. Legal. No final do outro dia, adicione mais uma. E eu não peço mais do que isso, que a pessoa não vai conseguir. Certo. E aí leia as 4. No final da Ok. semana, ela já adicionou ali 7 coisas. Legal. Que ela vai trazer isso para a terapia e aí a gente vai conversar. Até de comparação. Poxa, você não tinha nada? Olha quantas coisas que você não estava vendo. Sim. E aí a gente joga, né? Será que a gente joga nesse filtro? Será que você não está usando um filtro que você não está enxergando as coisas boas suas? Okay. Então, o trabalho inicial é exatamente esse. É pegar lá pontinhos que a pessoa consiga trabalhar. Bom, estou partindo de um ponto que a pessoa consiga se enxergar também. Porque se estiver muito ruim, chegar em depressão, tudo aí é difícil já começar assim. Porque a pessoa não aí vai conseguir abrindo um mesmo. parênteses aqui, né? Aí abrindo um parênteses para você que está aqui acompanhando o nosso bate-papo, de repente, se você não conseguir fazer este exercício e você sentir dificuldade, então é a hora de você procurar uma ajuda profissional, né? Então, eu te convido você a procurar uma ajuda profissional, porque isso daqui é muito importante para a nossa relação conosco mesmo e com o mundo à nossa volta. E você que tem filhos, então, a sua responsabilidade ela aumenta, né? Porque você é tutor, né? Ou você é tutora. E esses pequeninos estão, de alguma forma, se espelhando em você. Então, é importantíssimo esse cuidado. E eu estou gostando muito dessa sua abordagem sobre esse assunto. Eu tô um aluno aqui com você, viu? Que bom. Muito bom mesmo. Então, pessoal, olha só que legal aí, hein? O Everson, ele deixou 2 exercícios interessantíssimos aí. E depois você assista de novo a live. Eu vou baixar ela, vou subir no YouTube para você. Eu acho que é legal, esse é um assunto legal, independente do teu nível de formação, independente do quanto você sabe. O mais importante é que quanto mais olhar diferentes nós temos a respeito de uma direção, melhor os ângulos que nós vamos enxergar, isso vai nos dar outras percepções, outros olhares, isso só irá enriquecer a sua bagagem e os seus conteúdos. Pensando nessa questão... Até só completando aí, que é uma coisa legal, que você falou pro pessoal, faz aí o exercício e tal. Uma coisa até para confirmar que é difícil da pessoa detectar, eu fiz o exercício e eu percebi que minha autoestima não está tão legal. É um pensamento para fazer, por que ela não está tão legal? Será que eu consigo identificar? Aqui entra naquilo que a gente falou antes, que às vezes a pessoa não consegue. Ok. Tá? Então, é um exercício também até para comprovação. Né? Pode ser que consiga. Por que está baixo? Ela pode ter uma ideia aí do que está acontecendo. E aí, trabalhar. Perfeito. Legal. Tá? Maravilha. A segunda pergunta que eu coloquei aqui, para nós fazermos, eu tenho alguns clientes, tanto do consultório quanto da mentoria, que a gente está trabalhando essa questão de lidar no trabalho com essas relações tóxicas, né? Com esse, você precisa trabalhar, você precisa levantar de manhã e ir para o seu trabalho, e aí eu tenho alguns que quando ele chega, que ele entra no portão, ou passa a portaria, ele já está torcendo para o mala não ter vindo, ou por mala estar de boa, ou para ter acontecido alguma coisa, porque ele não suporta, né? Ele já falou com a chefia, já mandou e-mail, já fez reclamação, já procurou mudar de setor e não conseguiu. E ele tem que lidar com essa pessoa porque ele precisa trabalhar e tal. E aí, como que a gente faz, Everson? Então, assim, o trabalho acaba sendo mais do que uma família ali de tempo, né? Porque a pessoa passa muito mais tempo no trabalho, às vezes, do que com a família mesmo. Ok. E com os amigos. Se acontecer isso com um amigo, numa relação, você vai embora, não tem problema, né? Mas no trabalho você tem que conviver. Sim. E aí volta naquilo que foi falado lá no início, talvez quem entrou depois não viu isso, que são sobre os pensamentos distorcidos, as crenças. Tudo bem, aquela pessoa me faz mal, mas por que ela me faz mal? Okay. Tá? Que é a visão de si. Eu vou ter que conviver com ela. Então, como que primeiro é a aceitação, ou você sai do emprego, tudo bem, ou muda de setor,
ou eu vou ter que aceitar e conviver com essa pessoa. Ok. Vou partir do princípio que eu vou ter que conviver com essa pessoa. Ok. Então, o que eu vou fazer? Por que isso está me abalando tanto? Sim. O que crença será que está sendo ativada aqui e está vindo na minha cabeça que eu não suporto essa pessoa? Pode ser uma pessoa horrível, que existe, sem problema, mas por que está me abalando tanto? Tá? Então, é isso que quem está nessa situação tem que questionar. Ok. Por que está me abalando? Tentar chegar numa conclusão e trabalhar em cima dessa conclusão. De repente, pode ser uma pessoa que está aí uma abusadora, abusadora que gosta de se aproveitar de outras pessoas, e eu tenho aí uma crença de que se eu não fizer isso, eu vou sofrer de alguma maneira, porque eu tive um pai abusador, uma mãe abusadora. Então essa crença lá de trás veio e está interferindo nesse momento. Mas aí a questão de, eu estou entendendo a situação é outra, agora entra de novo a autoestima e a assertividade, porque, poxa, eu tenho o direito de falar não. Eu tenho o direito de pôr meu ponto de vista aqui. Tá? Sem ser agressivo, sem nada. Eu tenho meus limites. Tá? Que é uma situação de saída nesse caso. Tá? Que é aceitar, porque é o que eu sempre falo, a gente não consegue mudar o outro. Sim. Então a gente tem que mudar nós mesmos. Aceitação, se você está no trabalho, você está lá para trabalhar, tá? Claro, depois de muito tempo pode se formar amizades lá, mas você tem que deixar ali o ambiente o melhor possível. Você vai estar ali talvez 8, 10 horas por dia, depende do trabalho. Então a questão primordial aí, aceitação e entender o porquê que você está sofrendo com aquela situação. É difícil, né, você falar, poxa, eu vou pôr a carga nas minhas costas. Sim. Mas é uma situação que você não tem saída. Então não é pôr a carga nas costas, é tentar entender para criar um bloqueio para não sofrer. Entendi. Até porque esse processo de autoleitura, e eu gosto muito dessa temática, da autogestão pessoal. Eu preciso estar nesse ambiente. Ok. Pelos meios possíveis, eu não vou conseguir achar um meio termo aqui. Então, como que eu vou estruturar a minha convivência aqui, né? Então, eu acho bem legal isso aí, essa coisa que você falou, que eu devo apontar, né? O porquê que há esse incômodo, né? Por que isso mexe com a minha saúde, né? Sim. Porque se está me incomodando, começou bem, né? Vagaroso, aos pouquinhos, vai irritando ao ponto que se torna insuportável essa convivência. Sim. Então, essa leitura, como você falou, das minhas crenças, né, daquilo que não está não consciente, é o primeiro passo, então, para a pessoa achar um caminho nessa situação. Até para pensar o porquê, se de repente a pessoa não consegue falar não consegue impor um limite, até para tentar entender isso. Por que eu não consigo falar não para essa pessoa? Por que eu não consigo impor um limite? Legal. E isso, aí a gente poderia dar uma pinçada. Se eu não consigo falar não para essa pessoa e não consigo me posicionar e tem a ver com assertividade, logo a minha estrutura de quem eu sou, de a minha autoestima está com alguma trinca. Sim, com certeza. Então a gente sempre vai voltar na questão do cerne de quem somos, né? Sim, exatamente. O conhecer a si mesmo tem que ser, não tem jeito. Sim, conhecer a si mesmo. Eu conhecer a si mesmo é difícil, esse eu enxergo, né? Sim. E eu conhecer a si mesmo, que é isso que a gente falou, é difícil de você se enxergar. Porque eu me enxergo, eu posso olhar no espelho e falar comigo, mas eu tenho as minhas crenças. Sim. E elas vão estar ali no meio da interpretação do que eu estou falando e do que eu estou recebendo. Quando vem alguém de fora, um terapeuta de fora falando, é diferente. Consegue Por enxergar isso coisas que a gente não consegue. Por isso a importância de manter periodicamente um bom papo com um terapeuta de confiança, com um psicoterapeuta, com uma linha no qual eu me sinta confortável, até para ser confrontado, né?
Sim, muita gente, às vezes, claro, algumas pessoas precisam de um acolhimento inicial, mas Certo. é comum as pessoas fugirem, né, das terapias quando são confrontadas. Foge. E eu sempre Foge. falo, a gente não está aqui para te julgar, não existe o certo, não existe o errado. Mas a gente vai te fazer pensar de outras maneiras, tá? Que Sim. talvez essas outras maneiras você não quer ver e você vai fugir. Uhum. Acontece. Legal. É interessante, né? Porque aí tem dois polos. Então, pois bem, hipoteticamente, eu me identifico, eu me enxergo e eu entendo que eu preciso mudar. Então não tem a ver com o ambiente, tem a ver com a minha repulsa de não me adequar a algumas regras, algumas situações, algum modelo, ou até mesmo... Aí a gente entra numa outra questão, não é que a gente entra, é que me veio aqui, né? Tem muito nesse processo de confronto, é que eu também sou experimentado a lidar com o indiferente, com o Sim, improvável, sim, né? E eu sempre gosto de usar o termo que no ambiente de trabalho cada um tem a sua frequência, cada um tem a sua energia, cada um tem a sua maneira de ver o mundo. Então, essa sociabilidade, quase que uma obrigação que você tem de desenvolver num ambiente corporativo, ele me dá uma chance para que eu possa saber os meus próprios limites e de como eu vou dar com essa relação. Nessa interação, as minhas crenças elas vão ter a oportunidade também de serem experimentadas, por quê? Se eu digo que sou um cara compreensivo, no confronto eu vou ter que exercitar, então, isso que eu prego, isso que eu digo, isso que eu afirmo, isso que eu sim, posto, que eu escrevo, que eu bato no peito que sou. sim. Então, esse confronto, ele é essencial, ele vai haver, não adianta, ele vai haver o confronto em qualquer ambiente, mas o mais importante é manter esse olhar na perspectiva de Né, para conseguir passar por isso. E esse repertório, ele faz parte, tem tudo junto essas suas crenças que você criou. sim. Então é desafiador, né, você trabalhar de conviver com outras pessoas. E é um aprendizado, Sim. porque você pode criar outros repertórios aí para outras situações da sua vida. A Karen pontuou bem aqui, a nossa amiga, nossas crenças não permitem que a gente se traduza fielmente, até porque nós sempre vamos buscar artifícios, até ocorre a bendita da dissonância cognitiva, no qual eu não vou reconhecer a minha incoerência, né? Sim, Então, a terapia, ela nos ajuda nesse processo. Aí talvez, você que esteja aqui, que não tenha muito conhecimento da área, talvez você pergunte aí no seu entendimento, como eu sei que eu preciso de uma ajuda profissional? Eu vou colocar o meu ponto de vista e depois o Everson tem a liberdade de colocar o ponto de vista dele. Então, eu resumo assim, de forma bem prática. Tudo que você não conseguir resolver no seu entendimento, que a gente chama dos conteúdos não resolvidos, que ficam latentes, e você não consegue entender, e você já foi para um lado, para o outro, para a esquerda, já perguntou, quem sabe você já foi no pastor, já foi no padre, já foi no sacerdote, já foi num monte de gente, e há esse incômodo no seu entendimento, e você quer uma resposta, essa é a hora que você deve procurar um profissional. Por quê? Porque se você não o fizer, este conteúdo, com o passar do tempo, ele pode somatizar. E aí você já deva ter ouvido aquelas histórias assim, eu fui no médico, o médico falou que eu não tenho nada, que o meu check-up está tudo bem, que a minha saúde está bem, e que eu preciso de fazer terapia, porque isso deve ser alguma coisa do meu emocional. Então essa é a hora de você buscar uma ajuda profissional. O Everson pode melhorar a minha fala aqui muito mais. não, é exatamente isso, está perfeito. Quando você tem alguma coisa que você não está conseguindo resolver por si só, que seja não física, né? Porque se você está lá, você quebrou seu braço, você vai no ortopedista. Se você está com uma dor de barriga, você vai no médico. E aí pode cair nisso que você falou, de ser somatizado, de alguma coisa somatizada, e o médico não vai detectar nada.
Na cognitiva até é legal deixar explicar isso daí. A gente trabalha com coisas pontuais, tá? Então, assim, se vai uma pessoa comigo, na cognitiva, comigo, e fala assim, olha, eu vim me conhecer, eu encaminho para outra abordagem. Ok, entendi. Agora, se vai uma pessoa falando assim, eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, pode até chegar, eu não estou bem, mas eu não sei o que é. Certo. Vamos resolver, vamos tentar detectar, vamos entender a sua situação. Porque a cognitiva é conhecida como uma terapia breve. E quando eu falo terapia breve, às vezes a pessoa fala, 2, 3 sessões resolve. Não é assim. É porque breve é pontual, a gente trabalha pontual na queixa que a pessoa levou. Não quer dizer que no meio desse trabalho não apareçam outros problemas aí que às vezes a pessoa nem estava ciente disso. Mas o trabalho é sempre pontual. Tá? Então você chega, por isso tem os exercícios, eu passo exercícios, são exercícios pontuais também. Claro, eu trabalho com a mescla, a gente usa mindfulness, usa respiração, eu uso a terapia do esquema também, que está na 3ª geração aí da cognitiva. Mas são ferramentas, na verdade, para chegar no resultado que a pessoa veio com uma questão. Tá? Mesmo que seja uma questão de trabalho. Fala assim, eu não estou me sentindo bem no meu trabalho. É uma questão pontual. Vamos entender o motivo. Tá? E vamos trabalhar isso. Nem que seja, sai de lá e sai correndo, mas às vezes é a solução. Entendi. Poxa, legal essa explanação, foi bem interessante. Partindo para a nossa 3ª pergunta e última do nosso encontro de hoje, e até, já como nós tínhamos conversado, vamos deixar para a próxima sexta, se você puder, a gente entra na questão dos pais, que eu já comentei aqui algumas vezes, mas eu vou ficar muito feliz que você venha a bordo essa questão da relação tóxica, né, pais e filhos. Sim. Que é um assunto... Filhos e pais também. Exatamente. Ou seja, corta dos dois lados, né? Só dos pais, Corta dos dois lados. O Fábio tá aqui. Olha o Fábio, ele tá muito metido, Everson. Porque ele não tem tempo. Entendeu? Então, mas vai estar gravado, ele vê depois. Né? Ele não tem tempo para participar aqui, né? Mas eu vou ficar grande igual ele, aí ele vai participar da minha live, pode deixar. Mas o Fábio é um workaholic, a gente tem que tratar ele. Ok. Eu conheço o Fábio já faz mais de 20 anos, meu brother. Fábio, legal, gente boa. Eu era fã do Fábio, viu? Eu sou fã dele. Lá na nossa juventude, quando ele ia na nossa comunidade da palestra, a minha geração, o Fábio, vamos ser igual o Fábio. E hoje a gente tem o prazer de trabalhar junto. O Fábio é gente boa. Está aqui conosco algumas pessoas especiais. A Sol entrou depois. A Gui Flores, seja bem-vinda. Maravilha. A nossa 3ª pergunta que eu queria fazer para você é um outro tema. É uma outra temática que sempre chega também, principalmente nos meus processos de mentoria que eu tenho, até com alguns líderes de sessões de algumas empresas. E a última queixa, um deles, a gente marcou um café, a gente foi lá, tomando café, e falou assim, César, me ajuda numa questão. Eu estou com 2 pessoas desagradáveis na minha equipe. Como que eu lido com esses desagradáveis? Porque eu não posso mandar embora, porque por mim eu mandava embora. E aí ele falou, e você já falou para mim que eu não posso ser motivado por essas questões, eu preciso aprender a lidar com isso. E a pergunta dele foi, como que eu trabalho esses perfis? Então vamos pensar na ótica que ele esteja te perguntando agora. Como que eu trabalho com esses perfis para que eles não transformem o meu ambiente tóxico? Agregado a essa pergunta, essa pessoa que está aqui conosco, que vai ouvir depois, ela tem uma família, né? A parentaiada se reúne no final de semana, se reúne nas festas, e tem sempre os desagradáveis em todo lugar. Como lidar com a pessoa desagradável e não perder o bom senso, o equilíbrio e a paz?
Everson, nosso guru da noite, o que a gente faz? Então, parece que o assunto vai ficar meio circular aqui, mas vai ter que voltar naquilo de novo. O porquê está sendo desagradável essa pessoa. Eu gosto disso, por isso que eu estou perguntando, porque eu gosto disso. Então, mas tudo dentro, tá tudo dentro. Exatamente. A pessoa é aquilo que a gente falou. A pessoa pode ser desagradável. Existem pessoas que são desagradáveis, que têm conversas agradáveis. Sim. Mas por que isso está me afetando? Tem sempre aquela história, né, de se eu vou te dar um presente e você aceita o presente e eu vou embora sem ele, fica com você. Mas se você fala, eu não quero, eu vou ter que voltar com esse presente. Então, essa situação desagradável, por que eu estou levando para mim? Por que eu estou carregando essa situação? Tá? Carregando, que eu falo, é entender ela e... Né? Sim, exatamente. Eu posso entender, poxa, que cara desagradável, né? Pô, coitado, eu posso mudar, é mudar a minha visão em relação a isso. Poxa, que cara desagradável, né? Coitado, será que eu posso ajudar? Será que eu tenho essa capacidade? Se é um chefe, será que eu tenho essa autonomia de chegar e falar, olha, o que você está fazendo não está sendo legal? Que entra a assertividade, né? De chegar, pô, não está sendo legal. Seria legal você mudar, ou tem gente reclamando se tiver. Sim. E aí vem de novo, se eu não consigo fazer isso, o porquê eu não consigo fazer isso? Sim. Sim. Porque às vezes eu volto lá atrás, em algum momento eu lidei com alguém desagradável, que eu me expus essa verdade para a pessoa, e a pessoa, sei lá, pode ter me batido, pode ter feito alguma coisa que eu não gostei, e isso ficou registrado. Então eu posso pensar que nesse caso vai acontecer também. Legal. Que é a generalização que a gente chama na cognitiva. A gente por causa de um ou dois fatos, a gente generaliza e acha que vai acontecer sempre. Ok. E aí, uma situação que não era pontual, ela passa a ser, porque a gente tira o foco do que é essencial para focar nesse conteúdo que a gente, por irresponsabilidade e imaturidade emocional nossa, a gente não dá importância. Sim. Então a gente para, dá importância, resolve e continua. Porque às vezes a pessoa no trabalho, aquela desagradável, é uma pessoa que não está nem te atrapalhando e não está atrapalhando ninguém. Ela é desagradável em alguns momentos, mas ela está trabalhando, está fazendo serviço dela, só que você focou. Você está ali. Não existe mais nada, existe aquela pessoa. Na reunião de família, você está no churrasco. Poxa, tem 10 pessoas, tem uma desagradável. Por que você está focado naquela desagradável? Assim. É questão de rever isso também. Legal, isso aí. Nós andamos na mesma direção nessa questão, que tudo está dentro, né? Sim. Eu sempre gosto de falar nos meus textos, aqueles que têm a oportunidade de lerem em algum tempo, eu sempre trabalho essa temática. Tudo está dentro, né? Se eu encontro em mim o meu equilíbrio através do meu processo de autoconhecimento, que me é coerente e eu sou responsável com o meu processo, automaticamente eu não vou permitir esse tipo de situação. Sim. Até porque esse parente, esse colega de trabalho, primeiro, o parente não mora comigo, é um parente, eu encontro Sim. ele esporadicamente. E até por uma questão de educação e de vivência familiar, eu vou manter a educação e vou cumprimentá-lo, mas não... A partir do momento que eu estou seguro de quem eu sou, eu não permito que ele tire mais a minha paz. Porque a minha paz não está na mão dele, está na minha. Sim. No ambiente de trabalho, eu simplesmente, como você falou, eu faço essa pontuação no meu entendimento e estabeleço qual é o nível de importância que ele tem sobre mim. Sim. E aí eu vou saber lidar com ele. Né? Legal, essa interação é louca, né? Muito legal. Se inverter, se é o chefe que é uma pessoa assim, é mais complicado. Porque você vai ter que lidar com ele. Sim. E aí vai a questão de você repensar mesmo, que aquela brincadeira que eu fiz, vale a pena sair correndo? Talvez vale. Vale a pena mudar de setor, vale a pena fazer outra coisa. Porque se isso está te prejudicando a tal ponto de você chegar a ficar doente, para que continuar? Legal. Vamos ver o nosso tempo aqui. Bom, acho que nós temos mais 15 minutos. Everson, para nós encerrarmos esse assunto das relações, da relação tóxica no ambiente de trabalho, em geral, né?
começando a partir da nossa perspectiva, como a gente começou, eu gosto muito disso. Eu sempre volto sempre para dentro, né? Mas é para dentro o negócio. Sim. Então, nesse primeiro momento, como que a sua abordagem terapêutica pode auxiliar nesse processo de entendimento de quem eu sou? Como você frisou bem, você trabalha com a questão pontual. Como que eu identifico aquilo que é pontual, para nós encerrarmos aqui o nosso papo hoje? Como você identifica, para entender a questão, qual é o ponto que está me deixando mal? Isso. Então, às vezes a pessoa consegue identificar o sentimento, mas não consegue, e às vezes nem consegue identificar direito o sentimento. A pessoa pode falar assim, eu não estou bem, eu não estou legal. Sabe? E como que ele sabe se é sentimento ou pensamento? Como que ele vai trabalhar isso? Difícil. Isso daí a gente faz um exercício de início, que pensamento, a gente cria o pensamento. Então, certo. assim, eu posso falar assim, vou pegar uma coisa bem fácil de entender aqui. Eu estou me sentindo cansado. Ok. Eu pensei que eu estou me sentindo cansado. É diferente da sensação de estar cansado. Tá? Então, quando a pessoa chega, ela pode falar assim, eu não estou me sentindo bem. Tá? Só que aí a gente vai ter que entender o que é esse sentir bem e o que é o não sentir bem para ela. Se eu estou numa situação, numa sessão, eu vou falar, tá bom. Então, o que é sentir bem para você? Porque às vezes a pessoa não consegue me dizer o que está ruim, mas ela me consegue dizer o que está bem. E quando ela diz o que está bem, automaticamente ela entende o que está ruim. Porque ela pode falar assim, ó, sentir bem, eu estaria agora, sei lá, respirando normal. Pronto, já peguei. Então ela não está respirando bem. E aí, por que você não está respirando bem? A gente vai trabalhar. Pode ser uma ansiedade, pode ser chegar numa síndrome do pânico, que é tudo ali emocional. Que é o que você falou lá no início. Se vai no médico, não vai detectar. Sim. Daí ele vai fazer o check-up e falar, pô, você está bem. Então, é difícil a pessoa detectar pontual o que está acontecendo. Okay. Por isso precisa dessa ajuda. Consegue identificar que não está normal. Perfeito. Se conseguir identificar, melhor ainda. Pode falar assim, eu não estou bem, focando em trabalho. Pô, eu não estou bem porque tem um colega de trabalho lá que está me fazendo mal. Perfeito. Mas ela não trouxe exatamente a questão do que está fazendo mal. Que está em mim, né? Sim. Não é fora, é dentro. E às vezes Pessoal, ela nem vai conseguir entender o que é. Com o trabalho vai melhorar, mas ela não vai conseguir chegar num ponto do que era. E tudo que está mal resolvido em mim impede que eu discirna que é em mim, não fora, né? Então eu sempre vou transferir para alguém, eu sempre vou culpar, né? Sempre vou, é por causa do meu chefe, é por causa do meu trabalho que é ruim, é por causa do meu filho, do meu marido, do meu carro, do meu bairro, da minha casa, do governo, da direita, da esquerda. É mais fácil, né? Você tirou o miquinho aqui das costas jogando nas costas do outro. Verdade. A culpa não é minha. Exatamente. Legal. Pessoal, se você puder, claro, eu aconselho você a ouvir novamente essa live. Eu vou estar postando no meu canal e enviando para as minhas listas de transmissão que eu tenho. Ouça, pontue, faça suas observações com você mesmo e se você identificar dentro dessa nossa conversa que leve, que foi, que há alguma coisa aí que você precisa resolver, eu convido você a procurar uma ajuda profissional. Eu procuro você a fazer isso. E entenda, como nós já dissemos aqui, você é o seu maior patrimônio, você é o maior responsável pelo seu sucesso pessoal. E se você não der a devida atenção ao seu bem-estar, quem está de fora, ele pode até ajudar com as melhores intenções, mas ele nunca vai conseguir te ajudar se você não tomar a decisão. Até eu tive uma cliente essa semana, Everson, que foi muito interessante, que no processo da gente conversando,
ela identificou ela mesma, chegando à conclusão, que ela teve um ponto de virada 16 anos atrás, que ela poderia ter tomado uma boa decisão e ela não tomou. E aí as coisas se enrolou de uma forma tão grande na vida dela que agora ela quer sair dessa situação e ela mesma chegou à conclusão do que ela precisa fazer. Olha que louco, ela acaba de sair, entra uma outra cliente e a cliente está justamente no ponto que ela estava 16 anos atrás. Rapaz, foi um choque para mim. Eu olhei, eu estava ainda fresco, né? Com a sessão ali e a cliente entra e eu olho para ela e falo, meu Deus, aqui está do passado. Então foi muito interessante essa questão do estar atento, o agora, né? Sim. Essa questão da plena atenção, eu preciso me manter no agora. Eu não posso, né? Isso, eu não posso me deixar ser levado por aquilo que não é consciente. Sim. Ok? Então eu preciso estar atento agora. Não é só você que está nos ouvindo, não. Todos nós aqui, todos nós estamos nesse jogo, nesse esquema, nessa engrenagem, nessa loucura toda, nesse absurdo que é a existência, né? A existência é um absurdo para mim. É muito louco tudo que nos envolve, tudo que nos move, tudo que nos faz existir. Então, na medida que você puder, não se prive de autoconhecimento. Não se prive de autoconhecimento. Tem muita gente boa que pode te ajudar, te auxiliar nos seus processos. Inclusive, aqui no nosso bate-papo, aqui, se eu não estiver enganado, tem uns 8 profissionais aqui de áreas diferenciadas e todos eles são gente boníssimas que com certeza vai te auxiliar. Everson, como alguém te encontra nas redes sociais? Eu só fazer um adendo, eu vi que a Isabel entrou, eu sou meio cego, eu não vejo direito. A Isabel é uma psicóloga que fez a especialização comigo também, e tem uma entrevista dela no canal, que ela lançou um livro de psicologia positiva. Ela trabalha com psicologia positiva, que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando também. Legal. Isabel, vamos bater um papo aqui, Isabel! Ela tá aí, eu vi o nome dela. Legal. Tá. E assim, me encontrar. Eu tenho um canal no YouTube que eu posto semanalmente. Todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, sai um vídeo novo. Se me procurar lá, Everson Taco, psicólogo cognitivo, no YouTube. Estou lá. Okay. Tem meu Instagram, Everson Taco Psico, que eu posto algumas coisas diariamente. Eu tento fazer diariamente. E na Pax, em Paulínia, estamos na Pax. Na Pax, estamos lá. Em Paulínia, pertinho, logo na entrada ali. Legal. E nessas redes que eu falei, tem o meu contato, meu WhatsApp, se precisar mandar alguma coisa, tá tudo lá também. Legal. Tá Pessoal, se você tiver dificuldade de encontrar o Everson, pode falar comigo. Nós não somos rivais, não somos competidores. Pelo contrário, nesse exato momento da existência, eu sou o discipulado. Eu sou o discipulado, ele é o discipulador. Fique tranquilo, eu passo o contato dele para vocês. Everson, muito grato por essa sexta-feira, por compartilhar conosco, gratidão. Eu desejo a você um bom final de semana, a você, a sua casa, muita luz, muita paz e muito sucesso. Gratidão, meu amigo. Obrigado, eu agradeço o convite de novo. Agradeço o pessoal que está aí também assistindo, que passou, voltou, estão tudo aí. Sim. Obrigado de novo. Sexta-feira que vem estamos aqui. Sexta-feira eu consigo, sem problema, posso deixar marcado. Ok. Esse horário, sexta-feira. E olha, não caiu, você deu sorte aqui. Todas as lives que eu fiz caíram todas. Mas a nossa live aqui tem uma pegada diferente, rapaz. Tá bom. Legal. Obrigado. Gratidão, Obrigado. Até mais. Tchau. Pessoal, então, o negócio é o seguinte. Na próxima segunda-feira nós vamos ter uma profissional aqui maravilhosa conosco, falando sobre fisioterapia, sobre algumas práticas da fisioterapia. Eu vou divulgar a partir de amanhã para você estar aqui com a gente. Então já deixa agendado aí na sua agendinha aí. Próxima sexta-feira nós vamos falar sobre pais e filhos. Próxima sexta-feira, pais e filhos. Karen, obrigado pelos meninos, me senti jovem agora, com 20 anos. Alessandra Cardoso, obrigado.
A Raíssa Bretas entrou e saiu. Muito obrigado, Raíssa. Gente, boa semana. Ó. Bom final de semana para vocês. Muita luz, muita paz. E uma observação. As boas notícias indicam que nós estamos no caminho certo. As más notícias indicam que nós precisamos rever a nossa estrutura e o nosso processo de caminhada. Então se cuidem, cuide de você, cuide dos seus e cuide de todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Fique bem, se mantenha em pé. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai ficar triste, às vezes você vai querer chutar o balde, às vezes você vai querer xingar, às vezes você vai querer dar um ataque de pelanca. Fica tranquilo, faz parte da existência. Faça tudo o que você tiver que fazer para extravasar, mas tenha entendimento para compreender que a cada atitude nossa tem uma consequência. Então, se você tem esse raciocínio, logo você não vai tomar medidas drásticas. Cuide do seu emocional, cuide de você e tenha certeza que na medida que a gente for se desenvolvendo, as coisas ficarão bem. Então, fique bem, muito obrigado, abraços e até breve. Tchau. Até mais. Valeu, Everson. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau.